Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Que Deus te abençoe nesta manhã, que o Senhor faça sobressair sobre a sua vida a bênção, que o Senhor te dê discernimento, que o Senhor faça próspero todo o seu ser, que seja próspero a sua alma, que seja próspero a sua saúde, que o Senhor te dirija em todos os caminhos, Senhor, que toma, Senhor, a vida dos teus servos nesta manhã, meu Pai. Tu és o Deus, Senhor, que nos guarda, que nos livra. Tu és o Deus que desfaz todo intento do mal contra a vida dos teus servos, que se desfaçam agora em nome de Jesus toda opressão, toda ação maligna agora. Senhor, eu te peço, Pai amado, que o Senhor levante, Pai, em nome de Jesus, pela tua infinita misericórdia, pela compaixão, Pai, do qual tem se compadecido de nós, ainda nós sendo fracos, Senhor, e pecadores, mas Tu és o Deus que nos resgata de toda opressão. Tu és o Deus que dá força àqueles que estão cansados nesta manhã. Meu Deus, Tu és o Deus que frustra, Senhor, destes pensamentos caídos. Senhor, Tu és o Deus que frustra, Senhor, toda esta ação maligna, meu Deus, que tem apoderado desses pensamentos e renova, Senhor, em suas vidas com esta unção. Aleluia. Tu és o Deus que coloca um cântico novo dentro de nós. Tu és o Deus que nos renova, por isso nos alegraremos em todo momento. Glória a Deus. A nossa alma se alegra no nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Hoje é um dia de bênção, hoje é um dia de vitória. Este é o dia que o Senhor fez, por isso nos alegraremos em todo momento. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aleluia. Precisamos ter por grandes motivos e alegria quando passarmos pelas tribulações, meus irmãos. Porque o que mais desampara os nossos pensamentos eles ficam desamparados, não tem amparo. Porque passamos pelas provas, passamos pela luta, e o que nós queremos ver é só vitória, é só bênção, é só tranquilidade. Então, o nosso ser espera isso. Nós temos dentro de nós e queremos ver só bênção, queremos ver só ações boas, porque somos motivados pelos nossos sentimentos. E precisamos andar motivado pelos nossos sentimentos, meus irmãos, porque a batalha está na mente. Quem derruba o homem são os seus pensamentos, os seus pensamentos. Então, nós precisamos entender que mesmo quando nós passarmos pelas tribulações, precisamos ter ânimo, vontade, direção de Deus, meus irmãos. Não podemos perder o ânimo. Deus muitas vezes pode ter nos usado, pode ter operado dentro das nossas vidas, mas parece que um momento nós passamos algumas decepções da nossa vida. Mas não deixe as decepções da sua vida, meus irmãos, te tirar do foco da direção de Deus. Se nós voltarmos a Davi, se nós voltarmos à vida de Elias, nós vamos ver que esses homens tiveram vitórias. Davi derrubou o gigante, Davi realmente saía junto com Saul. Enquanto Saul matava 1000, Davi matava 10.000. Então, nós vemos que as vitórias acontecem. Mas no momento parece que as perseguições surgem, os levantes acontecem. Elias era um homem realmente usado por Deus, um homem com uma unção poderosa do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Um homem que orava e o céu se fechava e não chovia. Um homem que orava e o céu se abria. Um homem exatamente que multiplicava o azeite e a farinha da viúva, que ressuscitava o filho da viúva. Um homem exatamente que enfrenta Acabe e os profetas de Baal e destrói os 450 profetas de Baal. Naquele momento parece que Elias
realmente estava levando um recado e ele esperava exatamente aquela ação de Deus, no qual derramou sobre ali Israel, sobre o povo, sobre os judeus, que aquele mover de Deus exatamente, que o Senhor o faz chover, aleluia. Parece que ele esperava exatamente alguma coisa de Acabe, de Jezabel, talvez depois daqueles feitos de Deus. Parece que Acabe e Jezabel se renderia aos pés do Senhor, mas pelo contrário, o que acontece foi uma ameaça de Jezabel sobre Elias. Do mesmo jeito que ele tinha feito com os profetas de Baal, ia acontecer com a sua vida. E ele realmente perdeu o ânimo, meus irmãos. Ele procurou a morte. Meus irmãos, uma coisa que o cristão não pode perder é o ânimo. Não podemos perder o ânimo, não podemos perder a vontade, ainda que Deus nos use de certas maneiras, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, mas nós estamos numa expectativa agora, Deus agora vai mover, minha vida vai ser uma bênção. Imagina Elias, depois de ter passado aquele sofrimento junto com o povo, 3 anos e meio sem chuva, Elias estava vendo toda a rebelião do povo de Deus, Elias estava vendo a rebelião de Jezabel, exatamente. Elias esperava alguma coisa, mas não foi daquela vez ainda que Deus iria operar sobre o povo de Israel. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos fazendo a obra, Deus está nos usando, Eu digo, meu irmão e minha irmã, ainda que Elias foi até Acabe, Elias mostrou de Deus exatamente que o povo estava adorando a Baal, adorando aquilo que era abominável a Deus, e parece que naquele primeiro momento não houve exatamente arrependimento e transformação do povo de Deus. Mas eu digo, Elias não perdeu o seu galardão. Nós não podemos perder o nosso galardão, meus irmãos. Quando nós saímos fazendo a obra de Deus e parece que nós somos maltratados, ofendidos, as pessoas procurando algum mal sobre as nossas vidas, nós temos que ter isso por bem-aventurados. Não podemos perder o ânimo. Meus irmãos. Temos que estar prontos exatamente e entender que nós temos uma luta contra as hostes espirituais do mal. Porque o que habita dentro dos corações no qual não aceita Deus, não é de Deus. Porque a palavra diz que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. O Senhor diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quer dizer, o cristão verdadeiro, ele ouve a voz de Cristo. Mas aqueles que são guiados ainda pelas hostes espirituais da maldade, eles não querem ouvir o evangelho. Então não adianta nós guerrearmos na carne, não adianta nós perdermos o nosso ânimo, a nossa vontade, quando as pessoas se levantam contra a nossa vida, tentando nos atacar, nos ofender. Não podemos perder o ânimo, meus irmãos, quando os nossos familiares não querem a Cristo, os nossos irmãos ou até os nossos pais não querem saber de Cristo. Meus irmãos, não se importe, aleluia, porque o que está operando na vida deles ainda são ações espiritual da maldade. E nós precisamos ficar firmes e tranquilos, meus irmãos, amém? Não perder o ânimo por nada. O que o cristão sofre, meus irmãos? Por que o cristão sofre? O sofrimento, meus irmãos, ele causa uma tristeza muito grande no coração dos crentes. Porque eles olham a prosperidade dos ímpios, eles olham a prosperidade dos homens, e parece que quando você está servindo a Jesus, eu estou indo para a casa de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou me santificando, eu estou fazendo aquilo que Deus quer, eu estou levando a mensagem de Deus, e parece que cada vez mais eu recebo mais pedrada, mais açoite. Mas é isso, meus irmãos. Pregar o evangelho, você está pregando exatamente um evangelho no mundo, no qual o mundo jaz do maligno, porque Satanás opera nos filhos da desobediência.
Imagina que nós temos um mundo, meus irmãos, uma população que chega aí a 7 bilhões de pessoas, e eu digo, quantos desses Deus chamou para colocar o seu espírito, para obedecerem ao Evangelho, meus irmãos? Então, nós vemos que a maioria dos que estão no mundo são dirigidos ainda pelas hostes espirituais do mal, meus irmãos. Jesus disse até para os judeus que não queriam ouvi-lo. Eles queriam se justificar que eles tinham Abraão por pai. Nós temos Abraão por pai. Mas Jesus diz, vocês têm por pai o diabo, porque querem satisfazer a vontade do vosso pai. Se Jesus falou que aqueles judeus tinham por pai o diabo, aqueles judeus realmente que se achavam justificados porque estavam guardando a lei e porque tinham por pai o diabo, eu digo, imagina dentro de uma geração que nós estamos, meus irmãos. Imagina dentro de uma geração. Não adianta nós falarmos que somos cristãos, não adianta nós falarmos que somos realmente gospel, não adianta. Nós temos que estar realmente revestido desta armadura de Deus para passarmos por todas as ações, meus irmãos. Se passarmos pela água, não vamos submergir. Se passarmos pelo fogo, meus irmãos, o fogo não vai nos queimar. Nós precisamos estar preparados, glória a Deus, porque o Jesus preparou os seus discípulos. Os seus discípulos, meus irmãos, estavam prontos exatamente a darem a sua vida. Os seus discípulos estavam prontos exatamente para entregar suas vidas por causa do Evangelho. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que combater o pecado até o sangue. Será que nós temos combatido o pecado até o sangue? Será que nós temos combatido as nossas fraquezas? Nós precisamos realmente sujeitar-vos a Deus, amém? Precisamos se sujeitar a Deus para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, amém? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, como diz Tiago, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a primeira situação que nós temos é estar sujeito a Deus, sujeito à sua vontade, glória a Deus, e resistir ao diabo. Nós temos que resistir à fraqueza. A fraqueza, meus irmãos, há um combate. Nós temos que combater toda a fraqueza que está dentro de nós. Nós temos que tirar toda a fraqueza. O livro de Hebreus, amém? O livro de Hebreus 12, 4, ele é tremendo, esta passagem, glória a Deus, que ele fala exatamente que Jesus suportou toda afronta contra si, e nós precisamos exatamente nos sujeitar a Deus e realmente superar toda afronta que está contra as nossas vidas. Precisamos superar todas as afrontas. O problema é que as pessoas, elas realmente, qualquer afronta que tem, ela desanima. Então, em Hebreus 12, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Nós precisamos tirar todo embaraço do nosso caminho e pecado. Sabe por que os cristãos não crescem? Sabe por quê? Eles estão todos embaraçados. O que eu vejo as pessoas tentando resolver, ganhando tempo. Não, eu vou correr agora, eu vou terminar isso aqui, eu vou terminar esse negócio da minha vida aqui, depois eu vou realmente me dedicar à obra de Deus. É assim que acontece. Não, eu estou correndo. Quantas pessoas já peguei? Não, pastor, eu estou esperando minha aposentadoria agora. Depois que eu me aposentar, aí eu vou me dedicar só à obra de Deus. Pastor, sabe que eu estou terminando aqui os cursos que eu estou fazendo, e assim que eu terminar, eu vou me dedicar à obra de Deus. Olha, eu estou terminando a construção lá da minha casa. Quando eu terminar, eu estou fazendo a obra lá em tal lugar. Quando eu terminar, agora eu vou ter que viajar para tal lugar. Eu vou mudar, eu vou para os Estados Unidos. Quando eu me estabelecer lá, eu vou me dedicar à obra de Deus. Você vê que os embaraços, meus irmãos, da vida presente é que tira você da presença de Deus. Quando nós vamos lá no livro de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele nos dá um exemplo, amém? Que tudo que ficou para trás ficou como escória.
mas ele tinha um objetivo, um alvo, prosseguir para o alvo, para a carreira que está proposta. O livro de Hebreus está dizendo que corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E eu digo, qual que é o número 1 da nossa vida hoje, meu irmão? O número 1, correr com paciência a carreira que está proposta. E deixa Deus acrescentar as demais coisas na sua vida. Aleluia. Porque qualquer um de nós pode partir a qualquer momento. Qualquer momento podemos partir. Jesus já chegou. Morreu, já chegou Jesus. Porque não tem mais outra condição, meus irmãos. Porque cabe ao homem nascer, viver e morrer. E aí depois já está pronto o juízo. E eu digo, as pessoas ficam exatamente alargando o seu caminho. Minha irmã, meu irmão, busca primeiro o reino dos céus, amém? E a sua justiça, e as demais vos acrescentarão. Então, a edificação do cristão, ela tem que ser total. Não podemos, meus irmãos, fazer uma edificação espiritual à prestação. E eu digo que muitos desses que estão dizendo, quando eu me aposentar, quando eu terminar, eles vão se embaraçar em outros negócios e nunca vão buscar a presença de Deus. Por quê? Os seus corações estão sobrecarregados com os embaraços dessa vida, cheio de embaraço. Meus irmãos, é normal a gente pegar o cristão, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer isso, olha, não dá, eu tenho que fazer aquilo, vamos lá, não dá, eu tenho que fazer aquilo. Quando o Senhor chamou exatamente ali os seus convidados, porque o banquete estava pronto, mandou seus conservos irem aos seus convidados, e muitos dos convidados se deram exatamente por excusados, porque um tinha casado, outro tinha comprado uma junta de boi, outro tinha comprado terras, estavam todos embaraçados. Mas será que é isso que Deus quer? Quando Deus chama, meu irmão e minha irmã, é para dizer sim, Senhor, faça em mim a tua vontade. Nós precisamos tirar o embaraço da vida, meu irmão, porque o embaraço traz pecado. O embaraço traz pecado. Quantas pessoas estão embaraçadas num relacionamento errado? Se tivesse buscado o Senhor e o conhecimento da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela nos afronta. A palavra de Deus, ela afronta os nossos pecados. Porque quando nós vamos meditando na palavra, quando nós vamos vendo a palavra de Deus, nós vamos vendo as nossas imperfeições. Quando nós olhamos a palavra, ainda nós vamos ver que nós estamos mentindo. Quando nós nos examinamos pela palavra, nós vamos ver que nós temos um coração duro, ainda nós somos avarentos. Quando nós examinamos a palavra, meus irmãos, nós vemos que nós somos escarnecedores ainda. Quando nós olhamos a palavra, meus irmãos, nós vamos ver que nós não temos a misericórdia, nem o amor de Deus ainda. Então, nós precisamos chegar à estatura de homem perfeito para Deus. Deus, Ele cobra. Ele quer que o homem chegue à plenitude da verdade, à estatura de homem perfeito para Deus. É mandamento. Deus me fez assim, Ele vai ter que me aceitar assim. Não, quem te fez assim não foi Deus. Quem te fez desse jeito foi o pecado. O pecado tomou forma na tua vida e te deixou desse jeito. Foi o pecado, não foi Deus que te fez desse jeito. Deus, Ele criou o homem puro, mas quem deformou o homem foi pecado. A Bíblia diz que todos nós somos gerados no pecado. Deus não gerou o homem no pecado. Deus gerou o homem santo, o homem lá no jardim, mas o homem pecou, destituído da glória de Deus. Não há um justo sequer, todos pecaram. Mas foi Deus que me fez assim. Não, Deus não faz o homem com pecado. Deus, Ele veio para restaurar um homem do pecado, para ser santo, meus irmãos. Então, nós não podemos continuar moldados dessa velha natureza. Porque na velha natureza, meu irmão, tem tudo que não presta. Tem decepção, tem tristeza, tem raiva, tem ira, tem ódio, tem vingança, tem desânimo, meu irmão. Você vê como tem desânimo? Às vezes você está fazendo uma coisa, não fica bom, você já está desanimado.
você já está sem vontade, perde a vontade para todas as coisas. Está andando ali, bate o carro, perdeu o ânimo para tudo. Vai ali e perde o ânimo. As coisas acontecem e perde o ânimo. Meus irmãos, você não foi criado para perder o ânimo, você foi criado para ter bom ânimo. Bom ânimo, se encha da presença de Deus. Aleluia! Ânimo em tudo, dá glória a Deus em tudo. Glorificai o Senhor em tudo, tudo que nós fizermos, fazei para o Senhor. Glória a Deus, quer comer, bebais, nós precisamos estar glorificando a Deus, colocando Deus exatamente em todos os nossos caminhos. Aleluia! Não podemos exatamente entristecer a Deus, não podemos entristecer o Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo foi nos dado para nos levantar exatamente da natureza caída, da natureza fraca, para você ser cheio de ânimo. Você vai mudar, você vai levantar todo dia com ânimo, com vontade. Aleluia, glória a Deus. Não importa o tamanho da carga que você tenha que levar. Se você está passando por um momento difícil, passe com ânimo, passe com vontade, passe essa luta dando glória a Deus, aleluia, amém. Pastor, eu estou pregando, eu estou orando e parece que as situações estão se levantando cada dia mais contra mim. É porque você está mexendo no vespeiro. Quando você mexe no vespeiro, meu irmão, as ações, as hostes espirituais do mal se levantam, mas eu digo, fica firme, fica forte, aprenda com o apóstolo Paulo, amém? Deus encheu o apóstolo Paulo do seu espírito, glória a Deus, a unção do poder de Deus estava sobre a vida de Paulo, e Paulo não tinha tempo exatamente mais ruim com ele, não. Poderia estar até no meio da tempestade, ele já poderia ter sofrido 3 naufrágios, ele já poderia ter ali sofrido 5 açoites, ele já poderia ter sido preso, apedrejado, dado como morto. Paulo, ele estava lá em Roma, ele estava numa casa no qual ele alugou, e estava ali um soldado. Imagina só, Deus é tremendo, né? Paulo estava em prisão, ele foi concedido o direito dele alugar uma casa, amém? E lhe foi colocado um guarda para cuidar dele. Mas Paulo, mesmo nas suas prisões e naquela casa que ele tinha alugado, amém? Ele não deixou nada entristecer a sua vida. Ele continuava a carreira que estava proposta. Ele continuava pregando o evangelho. Ele continuava escrevendo as suas cartas para a edificação da igreja, meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Porque ele dizia, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Será que você está preparado? Ou será que a sua natureza humana vive em você? Qual que é mais forte, a espiritual ou a humana? Amém? Se a nossa velha natureza estiver em nós, meus irmãos, só tem decepção com as coisas de Deus. Você só vai se decepcionar com as coisas de Deus, porque quando vem a luta, você murmura. Quando vem exatamente as provas, você desanima. Você acha, não, isso não pode ser de Deus, é muita luta, é muita prova, não, tem alguma coisa errada. E eu digo, passa dando glória a Deus, meus irmãos. Passa dando glória a Deus por toda a tribulação. Eu digo, chegai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele vai fugir de vós. Sabe por que o diabo está te tentando? E por que te tenta muito? Porque você não está firmado na verdade. E talvez essa permissão de Deus é para uma edificação espiritual. É para você se edificar espiritualmente na presença de Deus. Deus está falando para você, chegai-vos a Deus. Se enchei da presença de Deus. Resiste ao diabo e ele vai fugir de vós. Nós temos que resistir até o sangue, combatendo contra o pecado. O apóstolo Paulo foi um homem exatamente que passou pelas aflições, mas aquele homem estava sempre de bom ânimo, glória a Deus. E o Senhor exatamente nos colocou para que nós tenhamos o ânimo em todas as circunstâncias. Quando ele diz, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo,
para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O autor do livro de Hebreus 12 está falando de Jesus. Olha para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo nos vossos ânimos. Se Jesus, meus irmãos, desprezou toda afronta, o Senhor diz para nós: considerai, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores, amém? Contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo nos vossos ânimos. A palavra do Senhor diz para que no dia da nossa diversidade nós não nos mostremos fracos. A palavra de Deus diz que o nosso ânimo, meu irmão, sabe o que é o ânimo? O ânimo é você crer em Deus e ter uma certeza que Deus está com você, que mesmo passando pelas dificuldades, Deus vai fazer você sair. Aleluia, glória a Deus. Vamos pegar o ânimo de Sedraque, Mesaque e Abednego, que mesmo passando pela fornalha, eles estavam com ânimo em Deus. Aleluia. Eles estavam com ânimo em Deus. Eu digo, na cova dos leões, Daniel estava com ânimo em Deus. Louvado o nome do Senhor. Mesmo Paulo, passando pelo naufrágio, ele estava com ânimo em Deus, jejuando por todas aquelas vidas que estavam naquele navio, e nenhuma vida se perdeu. E eu digo, meu irmão, ânimo, é certeza que Deus está na tua vida. Passa essa prova, passa essa luta com ânimo, glória a Deus, que Deus vai te dar vitória. Aleluia. Chegai-vos a Deus, resiste ao diabo, resiste aos ataques. Os ataques do diabo é tirar o teu ânimo, tirar a tua vontade, tirar a tua esperança. Mas não perca a esperança, porque o teu Redentor vive, glória a Deus, aleluia. Podemos ser afligidos por um tempo, mas chega um momento, glória a Deus, que nós clamamos ao Senhor e diz: Tu és o meu Redentor, Tu és o Deus que vive em minha vida, Tu és o Deus que vive no meu interior, e você vai resistir ao diabo e ele vai fugir da tua vida, ele vai fugir, meu irmão, aleluia. Precisamos resistir em todo momento, combatendo contra todo pecado. Temos que combater contra o nosso desânimo. Temos que combater exatamente as afrontas que vêm contra os nossos sentimentos, meus irmãos. Não podemos deixar nenhum pensamento de desânimo, de derrota, de fracasso, meus irmãos, ou de dúvida operar dentro dos nossos corações. Mas vamos ficar firmes em Deus, porque o Senhor está conosco, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá vitória, aleluia. E eu digo, levanta, te coloca na carreira que Deus chamou, porque muitos começaram a carreira, perderam o ânimo, perderam a vontade, parece igual a Elias. Ai, Senhor, eu comecei a obra ali, eu também era de uma igreja, eu estava ali no ministério, eu dei uma força, depois eu tive uma decepção, eu larguei tudo de lado, eu não quero mais, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais ter comunhão, não, esses crentes são tudo mentiroso, esses crentes são enganosos, emprestei dinheiro para o pastor, ele não me pagou, emprestei dinheiro para o outro, não me pagou. Meus irmãos, não deixe essas afrontas te tirar da presença de Deus. E eu digo, se alguém te afrontou, não pagou, perdoa. Perdoa! Aleluia! Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor! Aleluia! Talvez aquele que te emprestou e não pagou, você indo lá para ele e falar: eu te perdoo. Ele vai tomar vergonha e vai colocar realmente a presença, porque o amor encobre uma multidão de pecado, meu irmão. O amor encobre uma multidão de pecado. Imagina que
Aquele irmão, aquela alma que está lá, te pegou algo, não te devolveu. O teu coração está magoado por aquilo. Você está trancando ele no mundo espiritual. Se você tem amor às almas, o teu amor é maior que aquele valor, que aquele objeto. O teu amor é maior, o teu amor é maior. Aquilo não é nada. Aquela alma é muito mais preciosa. Aquela alma é muito mais preciosa que qualquer ouro, qualquer prata. Aquela alma é mais preciosa. Amém? A nossa alma é mais preciosa para Deus do que qualquer coisa, meus irmãos. A nossa alma é preciosa. E Deus diz para nós, olha as almas como ouro, como prata, elas são preciosas. Não troque as almas por nada. Deus diz assim, não troque as suas almas por afronta. Não troque as almas. Se alguém te afrontou, ame mais a alma do que a afronta. Mas as pessoas sabem o que acontece? O valor do dinheiro, o valor do objeto é muito maior exatamente do que as almas. Mas Jesus nos ensinou a perdoar. Vamos perdoar, vamos perdoar, vamos perdoar, perdoar. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, volta à carreira que está proposta. Você poderia ter sido até um pastor em alguma igreja. Parece que aconteceu algo, desmontou e você parou a obra. Parece que você perdeu a vontade, a direção. Você parece que está como Elias, naquele momento, estava procurando a morte. Meus irmãos, nós não temos que procurar a morte. Deus é o Deus de vida. Aleluia, Deus é o Deus dos vivos. Quando você perde o ânimo, a vontade, a direção, quando você realmente não quer fazer mais a obra de Deus, nem se encaixar na obra de Deus, você está procurando a morte. Mas Deus é o Deus dos vivos. Deus está na sua vida, meu irmão, minha irmã. Invoque o nome do Senhor, Ele está com você. Deus está com você, meu irmão, minha irmã. É você que abandonou os caminhos dEle. É você que abandonou o ânimo nele. Aleluia, glória a Deus. Você realmente não tem colocado a sua confiança em Deus, mas coloca a tua confiança no Senhor. Coloca a tua confiança no Senhor, glória a Deus, porque você vai ter prazeres nos dias ainda, até na sua velhice, glória a Deus, porque Deus nos dá força na velhice, Deus nos dá ânimo, glória a Deus, aleluia. Passa essa carreira que Deus, aleluia, te colocou na tua vida, aleluia. Passa olhando as afrontas. Sabe o que é a afronta? É o impedimento do inimigo, tentando fazer você parar. O inimigo vai colocando impedimento, vai colocando as afrontas, para ver se você pode suportar, como foi o caso de Jó. Mas você tem que olhar e falar: Senhor, obrigado por me dar força, me dar ânimo, para fazer eu passar exatamente todos esses obstáculos, toda essa afronta, porque eu vou te glorificar, Senhor, alabassuriandarecômia, no meio da adversidade, no meio da luta, porque, Senhor, eu sei, meu Deus, que Tu está me preparando, Senhor, está me edificando, está me purificando, Senhor, que move neste dia, meu Deus. Tu és o Deus que lança as afrontas daqueles, Pai amado, Senhor, que estavam sem força, sem ânimo, mas Tu és o Deus que dá coragem, dá força, meu Deus, ao Teu povo, a passar, Senhor, por este momento, porque Tu está levantando um povo forte, glória a Deus. Tu estás, Senhor, revestindo os Teus soldados, Pai, de toda a armadura, Senhor. O Senhor está revestindo eles, Pai amado, com esta couraça da justiça, meu Pai. Senhor, Tu és o Deus que nos edifica, Tu és o Deus que nos dá poder em Ti, Senhor, em nome de Jesus, para desfazer agora toda a afronta do adversário, toda a opressão que está vindo sobre a vida desses irmãos. Tu és o Deus que dá ânimo, meu Deus, para esta mãe, Senhor, carregar este filho, alabassuriandarecômia. Tu és o Deus que dá ânimo dentro deste lar, dentro deste coração, nesta manhã, meu Pai. Tu és o Deus que dá ânimo, Senhor, para passarmos, Senhor, por todas as afrontas, Senhor, e nos mantermos de pé, Senhor. Tu és o Deus que nos dá força para ficarmos no meio da tempestade,
Tu és o Deus que nos dá vida e nos dá saúde no meio da pandemia e destrói todas as obras do inimigo. Senhor, que abençoa o teu povo nesta manhã. Tu és o Deus que traz a cura, que traz a libertação, que traz o renovo, que traz alegria e coloca um cântico novo dentro deste coração, meu Deus, um cântico de alegria, um cântico fervoroso, meu Pai, para combater toda afronta, toda fraqueza da carne, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? E povo abençoado de Deus, um povo abençoado, né? Todo dia aí um povo abençoado, aleluia. Precisamos estar com este povo abençoado, um povo exatamente que Deus preparou para ser um povo forte, um povo firme, glória a Deus, um povo com a unção de Deus, um povo com a bênção de Deus, em qual Deus te revestiu exatamente desta unção para desfazer as obras espirituais do mal contra a tua vida. Nós temos o poder de Deus, os sinais seguirão aqueles que crerem, glória a Deus, e nós precisamos crer nisso, que Deus está conosco em todo momento. Vai lá no mural, os irmãos estão ligados com a gente nesta manhã, que Deus abençoe a toda a Irmandade de Cristo, amém? Aleluia, sempre fazendo menção aos nomes dos nossos irmãos, orando sempre, amém? O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Fica na paz, estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, amém.